Felipe, agora é a hora da gente falar de Corinthians, como diz o Neto. Porque o Corinthians Cara, o Corinthians tem novidades sobre o Corinthians e sobre o futuro do ex-presidente Augusto Melo. Só parece, né? Tá rolando um processo, vai rolar um processo de julgamento. Mas parece que a cadeia tá cada vez mais próxima para Augusto Melo. Vamos entender aqui essa história na matéria do UOL, escrita por Lívia Camilo. Augusto Melo e ex-dirigentes se tornam réus em caso Vaidbet. Finalmente se tornaram réus. Depois da Polícia Federal fazer investigação e decidir denunciar, depois do Ministério Público estudar a denúncia e resolver sustentá-la e colocá-la para o Tribunal Judiciário, agora a juíza Márcia Ayumi Akoda Oshiro, da segunda vara de crimes tributários de São Paulo, aceitou a denúncia do MP com 6 acusados de envolvimento em um esquema de fraude e lavagem de dinheiro que desviou 1,4 milhão de reais do Corinthians. Os envolvidos foram denunciados por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. A justiça determinou a citação dos réus para apresentar defesa. O processo segue sob sigilo por envolver dados bancários e fiscais. Os acusados aqui são, além de Augusto Melo, ex-presidente, o Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo, o Sérgio Moura, ex-diretor de marketing, o Alex Cassundé, né, que é o Fernando André, eu acho que é o Cassundé, né? Empresário e dono de empresa intermediária, e o Vitor Henrique Shimada e Ulisses de Souza Jorge, apontados como operadores financeiros do esquema. Esse cara era tipo... esses caras eram tipo os protagonistas de Ozark, assim, aquele protagonista de Ozark que fazia... Lembra daquele... Aquele cara, aliás, é a cara do pai do Alê, né, velho? Não parece pra caralho? Alê é um grande amigo nosso. A porra, velho. Cara, aliás, Ozark é uma das séries mais subestimadas de todos os tempos, cara. Boa série. Maravilhosa. Se você não assistiu, assista. Segundo o MP, os crimes ocorreram entre dezembro de 23 e maio de 24 durante a gestão de Augusto Melo. Os réus são acusados de se associarem para desviar a verba do contrato de patrocínio com a Vaidbet usando uma empresa de fachada, a rede social Media Design de Alex Fernando André, como intermediária fictícia que receberia 7% do valor total do patrocínio. Ainda de acordo com a denúncia, os valores desviados circularam entre outras empresas de fachada até serem usados para pagar dívidas políticas e posteriormente para enriquecimento dos envolvidos. O MP requer ainda uma indenização mínima de 40 milhões ao clube. Citado no relatório da polícia, o ex-diretor jurídico do Corinthians, Yun Kim Lee, foi denunciado. O que diz aqui o Augusto Melo, presidente do Corinthians, Augusto Melo, afirma que todas as acusações contra ele são falsas. Ele é vítima de um processo ilegal e repleto de nulidades e abusos, como o acesso a dados do COAF sem autorização judicial e a participação da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo em um caso de competência da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, uma vez que envolve contrato internacional. E olha, essas coisas aqui podem parecer mera justificativa para quem está querendo se proteger, mas é preciso, como a gente viu no caso da Lava Jato, que o devido processo aconteça com a devida legalidade. Porque, se chegar no STF e falar, não, quem tinha que julgar era a polícia, quem tinha que investigar era a Polícia Federal e não a Polícia Civil. Eu não entendo nada disso, tá? Tô só confabulando aqui. Se chegar no STF e dizer, não era um MP do Estado de São Paulo, era o Ministério Público Federal que tinha que aceitar. Volta tudo, tá? E aí vai começar a investigar desde o início. Então eu espero que o rito esteja sendo feito da maneira mais correta para que, independentemente do resultado do que os juízes vão dar aqui em termos de condenação e tal, que isso não possa ser revogado. Seja condenando o Augusto e seus parceiros, seja absolvendo. O recebimento da denúncia pela justiça é uma etapa formal do processo que não altera nada em curso da ação. A defesa vai impetrar o habeas corpus necessários com o objetivo de fulminar esse processo
kafkiano e ilegal. O presidente Augusto Melo nada deve e nada teme. Por isso, já solicitou o fim do sigilo que impede o acesso da torcida corintiana à íntegra dos documentos da ação. A defesa também solicitou que as autoridades competentes, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, cuidem do caso. Está em curso ainda uma investigação defensiva conforme regulamento pela OAB, que comprovará a inocência do presidente legitimamente eleito do Corinthians. Augusto Melo segue confiante de que a verdade prevalecerá e reitera seu compromisso com a retomada da organização financeira do clube, que sofreu grande retrocesso desde que foi retirado do cargo por seus adversários políticos, que hoje conduzem uma gestão conhecida pelo não pagamento de obrigações e depreciação do clube dentro e fora de campo. Ou seja, ele ainda arrumou tempo, de, além de se defender, para atacar o Stabile, quem tá lá agora no Corinthians, dizendo que o clube tá muito pior sem ele. Felipe, a cadeia para esse senhor está se aproximando? Cara. O cerco tá se fechando, né? Tá difícil pro nosso bravo Augusto Melo aí resistir, né? São muitas acusações pesadas em cima do nome dele. E cada vez mais tá perto do Chilindró, cara. Infelizmente. Infelizmente? Ou felizmente para o corintiano, né? Mas pra ele, infelizmente, porque... pra ele, assim, sim. Pra quem viu a entrevista... Repito aqui, pra quem viu a entrevista dele no Cartoloco, cara, ali... Juro pra você, cara, me bateu uma dúvida, assim. Falei, nossa, será? Aquela música triste... O cara é dono de um lava rápido que vende um churrasquinho e tal. Não, eu fico aqui, simples, com a minha família, com os meus amigos. Aqui eu sou assim, ó. Cerveja no copo americano, churrasquinho de espeto. Jogo do Corinthians. Eu falei, caralho, velho, coitado, né? Pô, benefício da dúvida. Foda, né? Enfim, as provas são robustas, Felipe. Exato, temos que aguardar. O que pode acontecer aqui é entenderem que ele não foi investigado pelo órgão mais competente, que não deveria ser da Polícia Civil. Que parece ser onde ele tá se apegando, né? É isso. E essas coisas no Brasil, sabe que colam, né? Colam. Claro que colam. E outra, a justiça demora, né, cara? Vamos ver o que vai acontecer, cara. Mas assim, o fato é que ele... Cara, se o conselho do Corinthians lá julgar que esse cara deve voltar à presidência, aí tem que fechar o clube, cara, desculpa. Aí tem que fechar o clube. Esse cara não tem a mínima condição, nessas circunstâncias que ele tá, de voltar à presidência do Corinthians, cara. Não dá pra conceber um negócio desse. Não vai acontecer. Vai rolar, né? O Alexandre trouxe aí no Fala Rival na segunda-feira. Mas não vai acontecer. Os caras não vão vão votar em breve. Ainda mais aí, agora que ele virou réu, cara. Duvido, velho. Não dá, cara. O Corinthians tem que se livrar. O Corinthians tem que, primeiramente, pra sair dessa merda, dessa crise que o Corinthians tá engrunhado, velho, tem que tirar o Corinthians das páginas policiais, assim. Tem que tirar. E pra tirar o Corinthians das páginas policiais, tem que limar esse cara da história do clube. Velho, vai se defender fora do Corinthians. Claro, não se defende aqui. Claro. Tira a sua imagem do Corinthians. Claro. Você foi uma mancha na história do clube, assim. Pode ser o primeiro presidente a roubar o clube. A pegar dinheiro do clube. De forma ilícita. Dinheiro não, milhões, né? Milhões. Não é... Tadala fila, conta em farmácia, em churrascaria, empresa que... Em mercadinho que na verdade é um sobradão, né? Como a gente viu ontem aqui. Essas coisas de quinta categoria aí, que rolou com o Duílio, né? O Augusto é outra parada, cara. É formação de quadrilha, é um negócio pesado, cara. Pesado, pesadíssimo. Com envolvimento com crime organizado e tudo mais. Cara, não dá, velho. Não dá. O Corinthians tem que se livrar... Tem que se livrar dessa imagem, deixar esse cara no passado para conseguir dar início a sair desse limbo que o Corinthians tá. Primeiramente é limpar a imagem do clube, cara. Limpar a imagem do clube. Tem que tirar esse cara da política, suspender e tal. Vai se defender pra lá, cara. Aqui você não pisa mais. Tem que ser esse o primeiro passo, na minha opinião. E Felipe... O Marco Belo soltou aqui uma nota do vice-presidente do Corinthians, Armando Mendonça, sobre o Augusto Melo ter virado réu. Solicitei para o departamento jurídico do Corinthians que ingresse imediatamente como assistente de acusação
na ação penal contra os réus Augusto Melo e os demais integrantes de sua quadrilha. No mais, chegou a hora desse sujeito pensar na instituição, ir embora e cuidar da sua defesa longe daqui. Ter um presidente réu por roubar o próprio Corinthians é inadmissível. O Corinthians, os torcedores e sócios não merecem isso, que é o que mais ou menos você disse aqui, né? E por fim, cara, o Pedro Ramiro soltou que, além do Augusto réu, trago outra informação sobre o caso Vaidbet. Washington Araújo, apontado como um dos verdadeiros intermediários, notificará o Corinthians na justiça cobrando 8,3 milhões de reais por parte da comissão. Washington, segundo o próprio presidente afastado, trabalhou na gestão de Melo. Ele rompeu ligação com o grupo. Araújo quer um terço do restante, um terço referente aos 25 milhões que teriam de ser pagos aos verdadeiros intermediários apontados pela polícia: Sandro Ribeiro, Toninho Duetos e Washington Araújo. O clube que não recebeu esse dinheiro tendo que pagar comissão pros caras, né, cara? Que loucura, velho. Aí é foda. Mas aí vai ter que entrar na fila também. O Corinthians tá difícil.